Cidades submersas. Uma jornada ao passado esquecido. Imaginem caminhar por ruas antigas, onde o único som que se ouve é o da água corrente e o eco do vento. Imaginem edifícios majestosos, agora tomados por corais e algas, habitados por criaturas marinhas. Estas não são cenas de um filme de ficção, mas sim a realidade de cidades outrora vibrantes, agora submersas sob as ondas. Cidades inteiras, tragadas pelo mar, por lagos ou por desastres naturais, repousam silenciosamente no fundo das águas, guardando segredos de civilizações passadas. A fúria da natureza, a fúria do homem, ou talvez a dança lenta e inexorável das placas tectônicas, conspiraram para que estes lugares fossem tragados pelas águas, deixando para trás apenas ecos de um passado glorioso. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas para explorar 10 cidades submersas esquecidas pelo tempo. Desde os mistérios de Heracleion, a cidade perdida de Hércules, até as ruínas de Port Royal, a cidade mais perversa da Terra, vamos descobrir como viviam e como desapareceram estas cidades submersas. Preparem-se para uma viagem inesquecível ao passado. Nossa jornada começa no Egito, nas águas turvas do mar Mediterrâneo. Aqui, a poucos quilômetros da costa de Alexandria, jazem os restos de uma cidade outrora grandiosa, Heracleion, a cidade portuária que os antigos gregos acreditavam ter sido fundada pelo próprio Hércules. Durante séculos, Heracleion foi considerada apenas uma lenda, mencionada em alguns textos antigos. Mas no ano 2000, uma equipe de arqueólogos marinhos fez uma descoberta extraordinária. Utilizando tecnologia de sonar de última geração, eles encontraram vestígios de uma cidade submersa a cerca de 10 metros de profundidade. Ao mergulharem no local, os arqueólogos se depararam com um cenário impressionante. Ruas pavimentadas, fundações de templos monumentais, estátuas colossais e inúmeros artefatos, tudo coberto por uma espessa camada de areia e sedimentos. Era como se o tempo tivesse parado em Heracleion. A descoberta da cidade perdida causou grande comoção no mundo da arqueologia. Era a prova irrefutável da existência de uma cidade que se acreditava ser apenas um mito. Mas o que teria acontecido a Heracleion? Como uma cidade tão grandiosa pôde simplesmente desaparecer sob as ondas? Nossa próxima parada nos leva às águas azuis do Mediterrâneo Oriental, na costa de Israel. Aqui, a 10 metros de profundidade, encontra-se Atlit Yam, uma das cidades submersas mais antigas já descobertas, datando de cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Imagine só, esta vila neolítica existiu milênios antes das pirâmides do Egito, antes mesmo da invenção da escrita. Sua descoberta, em 1984, forneceu aos arqueólogos um vislumbre sem precedentes da vida em um período crucial da história humana, a transição do nomadismo para o sedentarismo. Os restos de Atlit Yam são incrivelmente bem preservados. Podemos ver as fundações de suas casas circulares de pedra, o poço que fornecia água potável e até mesmo um círculo de pedras megalíticas, reminiscente do famoso Stonehenge na Inglaterra. Mas talvez a descoberta mais comovente em Atlit Yam seja um túmulo contendo os esqueletos de uma mulher e de uma criança, abraçadas em um último abraço. Uma cena que nos lembra a universalidade da experiência humana, transcendendo tempo e espaço. Nossa expedição nos leva agora para o extremo oriente, para o coração da China. Nas profundezas do Lago Qiandao, também conhecido como o Lago das Mil Ilhas, encontra-se um segredo submerso, Xicheng, a cidade-leão. Imagine uma cidade inteira, com suas casas, lojas, templos e ruas pavimentadas, congelada no tempo sob 40 metros de água. Fundada há mais de 1.300 anos, durante a dinastia Han, Xicheng era um centro comercial e cultural vibrante.
Mas, em 1959, o governo chinês decidiu construir uma nova hidrelétrica na região. O vale onde Xicheng se situava foi inundado para criar o lago Qiandao, e a cidade, juntamente com outras dezenas de aldeias, desapareceu sob as águas. A notícia da inundação de Xicheng correu o mundo, mas a cidade submersa caiu no esquecimento por décadas. Foi somente no início dos anos 2000, com o advento do mergulho recreativo na China, que mergulhadores aventureiros redescobriram a cidade perdida. E para surpresa de todos, Xicheng estava notavelmente bem preservada. Chapter 4. Nossa próxima parada nos leva ao Caribe, a ilha da Jamaica. Aqui, nas águas cristalinas de um porto natural, jazem os restos de Port Royal, outrora conhecida como a cidade mais perversa da Terra. No século XVII, Port Royal era um dos portos mais importantes das Américas, um centro do comércio de açúcar, escravos e, claro, da pirataria. Fortunas eram feitas e perdidas em questão de horas nas tavernas e casas de jogo de Port Royal, onde piratas como Barba Negra e Henry Morgan gastavam seus espólios em bebidas, mulheres e jogos de azar. Mas a Era de Ouro de Port Royal teve um fim abrupto em 7 de junho de 1692. Naquela manhã fatídica, um poderoso terremoto, seguido por um tsunami devastador, atingiu a ilha da Jamaica. Em questão de minutos, 2/3 de Port Royal foram tragados pelo mar. Edifícios desabaram, navios afundaram e milhares de pessoas perderam suas vidas na tragédia. A destruição de Port Royal foi tão completa e repentina que muitos a interpretaram como um castigo divino pela vida devassa de seus habitantes. Hoje, os destroços de Port Royal repousam a 12 metros de profundidade, um lembrete silencioso da fúria da natureza e da fragilidade da civilização. Chapter 5. Nossa jornada nos leva agora ao coração do Império Romano, a costa ensolarada da Itália. Aqui, na Baía de Nápoles, encontra-se Baiae, outrora o resort de luxo mais famoso do mundo romano. Imaginem um lugar onde imperadores, senadores, poetas e artistas se reuniam para desfrutar de águas termais, banquetes extravagantes e espetáculos grandiosos. Baiae era tudo isso e muito mais. Seus habitantes viviam em luxuosas vilas adornadas com mosaicos, estátuas e afrescos, desfrutando de todos os prazeres que a vida podia oferecer. Mas Baiae também era conhecida por seus escândalos, intrigas palacianas e excessos. Foi em Baiae que o imperador Nero teria planejado o assassinato de sua própria mãe, Agripina, e onde o imperador Calígula construiu uma ponte flutuante de barcos para cavalgar sobre as águas da baía. No entanto, a glória de Baiae não duraria para sempre. A partir do século III d.C., a cidade começou a ser ameaçada por um inimigo implacável, o bradisismo, um fenômeno geológico que provoca o lento movimento vertical da crosta terrestre. Lentamente, mas inexoravelmente, Baiae foi afundando sob as águas da baía. Hoje, as ruínas da cidade romana repousam a cerca de 5 metros de profundidade, um lembrete silencioso da efemeridade do poder e da glória. Chapter 6. Nossa expedição nos leva agora ao subcontinente indiano, à costa oeste da Índia. É aqui, nas águas do Mar Arábico, que se acredita estar localizada a lendária cidade de Dwarka, a morada do deus Krishna. De acordo com os textos sagrados hindus, Dwarka era uma cidade magnífica, construída em ouro e pedras preciosas. Era um centro de poder, cultura e espiritualidade, governado pelo próprio Krishna. Mas Dwarka também era uma cidade marcada pela tragédia. Após a morte de Krishna, a cidade foi engolida pelo mar, desaparecendo nas profundezas como um aviso sobre a natureza efêmera da existência. Por séculos, a história de Dwarka foi considerada apenas um mito, uma alegoria religiosa. No entanto,
Em 1988, uma equipe de arqueólogos marinhos indianos fez uma descoberta surpreendente. Nas águas rasas da costa de Gujarat, eles encontraram vestígios de uma cidade submersa, com paredes, ruas pavimentadas e até mesmo um sistema de drenagem. A datação por carbono dos artefatos encontrados em Dwarka revelou que a cidade remonta a pelo menos 3.000 anos, o que coincide com a época em que se acredita que Krishna tenha vivido. A descoberta de Dwarka causou grande comoção na Índia e no mundo, reacendendo o debate sobre a historicidade dos textos sagrados hindus. Nossa jornada nos leva agora ao Mar Egeu, as águas cristalinas da costa sul da Grécia. Aqui, próximo à ilha de Elafonisos, encontra-se Pavlopetri, a cidade submersa mais antiga da Europa. Imagine uma cidade que existiu há mais de 5.000 anos, na aurora da civilização europeia, quando a escrita ainda não havia sido inventada. Pavlopetri era um centro comercial e marítimo vibrante, com conexões com o Egito, a Anatólia e o Oriente Médio. Suas ruas, casas, praças e túmulos foram construídos com pedras cuidadosamente cortadas e dispostas, demonstrando um alto grau de planejamento urbano e sofisticação arquitetônica. Mas o que teria acontecido a Pavlopetri? Como uma cidade tão grandiosa pôde simplesmente desaparecer sob as ondas? Acredita-se que uma série de terremotos e tsunamis, comuns na região geologicamente ativa do Mediterrâneo Oriental, tenham causado o afundamento gradual de Pavlopetri ao longo dos séculos. Lentamente, mas inexoravelmente, a cidade foi tragada pelo mar, até que suas ruínas repousaram no fundo do mar por milênios. Nossa expedição nos leva agora à América do Sul, às vastas planícies da Argentina. Aqui, na província de Buenos Aires, encontra-se Vila Epecuén, uma cidade fantasma que ressurgiu das águas após décadas de submersão. Fundada no início do século XX como um resort turístico às margens do lago Epecuén, Vila Epecuén atraía visitantes de todo o país, ansiosos por desfrutar de suas águas salgadas, famosas por suas propriedades terapêuticas. Hotéis, restaurantes, lojas e casas de veraneio surgiram ao redor do lago, transformando Vila Epecuén em um destino turístico próspero. No entanto, em 10 de novembro de 1985, a tragédia se abateu sobre Vila Epecuén. Após dias de chuvas torrenciais, o lago transbordou, rompendo o dique que o protegia. Uma parede de água invadiu a cidade, inundando suas ruas, casas e comércios. Os moradores de Vila Epecuén foram forçados a abandonar suas casas às pressas, deixando para trás seus pertences e memórias. A cidade foi completamente submersa, desaparecendo sob as águas do lago. Por quase 3 décadas, Vila Epecuén permaneceu submersa. Uma cidade fantasma esquecida no fundo do lago. Nossa expedição final nos leva ao extremo oriente do Japão, às ilhas Ryukyu, onde um mistério subaquático intriga cientistas e mergulhadores há décadas. Nas profundezas da costa da ilha de Yonaguni, repousam formações rochosas enigmáticas, que alguns acreditam serem vestígios de uma civilização perdida. Em 1986, um mergulhador local chamado Kihachiro Arataki descobriu acidentalmente as estruturas submersas enquanto explorava um novo ponto de mergulho. As formações, que se estendem por uma área de aproximadamente 200 metros de comprimento por 150 metros de largura, lembram terraços, plataformas, rampas, escadarias e até mesmo um anfiteatro. A descoberta das estruturas submersas de Yonaguni causou grande comoção no Japão e no mundo, dividindo a comunidade científica entre aqueles que acreditam se tratar de formações naturais e aqueles que defendem a hipótese de uma origem artificial. Os defensores da teoria da origem artificial argumentam que as formas geométricas precisas,
os ângulos retos e a disposição simétrica das estruturas são evidências de intervenção humana. Eles apontam para a presença de marcas de ferramentas, sulcos e encaixes nas rochas como provas de que elas foram esculpidas por mãos humanas. E assim termina nossa jornada pelas cidades submersas, lugares onde o tempo parece ter parado, mas que ainda nos falam através dos séculos. Cada ruína submersa é um portal para o passado, um vislumbre de culturas e civilizações que um dia floresceram e desapareceram, deixando para trás apenas ecos de sua existência. Sejam elas tragados pela fúria da natureza, pela elevação dos mares ou pela mão do próprio homem, estes lugares nos lembram da nossa própria mortalidade, da fragilidade das nossas construções e da força implacável do tempo. Mas, ao mesmo tempo, as cidades submersas também nos falam de resiliência, de adaptação e da capacidade humana de superar tragédias e recomeçar. Quem sabe que outros segredos se escondem nas profundezas dos oceanos, esperando para serem revelados. Enquanto isso, as cidades submersas continuarão a nos fascinar, a alimentar nossa imaginação e a nos lembrar da importância de preservar a história, tanto a que está escrita nos livros, quanto a que repousa silenciosamente sob as ondas. Se você gostou desta jornada, não deixe de se inscrever no canal A Top 10 da Verdade para mais mistérios, curiosidades e maravilhas do nosso planeta.